boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana, e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Salmos, capítulo 86 e o versículo 1, amém, meus irmãos? Salmos, capítulo 86 e o versículo 1, quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, diz assim: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Só até aqui, meus irmãos. Deus, nessa tarde, meus irmãos, Ele ouviu a mim e a você, meus irmãos. Porque Deus, Ele sabe o que você precisa. Deus sabe o que você necessita, meus irmãos. E só Deus para fazer o que você não pode, meus irmãos. E nessa tarde, meus irmãos, Deus trouxe aqui para dizer que Ele ouviu a mim e a você, meus irmãos. E o que você tanto quer, o que você tanto precisa, o que você tanto necessita, meus irmãos, Deus, Ele vai fazer. Porque nessa tarde, meus irmãos, Deus trouxe aqui para dizer que Ele ouviu a minha tua oração, meus irmãos. Ele ouviu o meu e o teu clamor, meus irmãos. Porque o que você não pode fazer, só Deus, meus irmãos. Porque Deus, Ele é Deus das causas impossíveis, meus irmãos. O que para mim e para você é impossível, meus irmãos, para Deus isso não é nada. E nessa tarde, meus irmãos, Ele ouviu a minha e a tua oração. Deus, Ele ouviu o meu e o teu clamor, meus irmãos. Porque Deus, Ele sabe o que você precisa. Deus, Ele sabe o que você necessita, meus irmãos. E só Deus para fazer o que você não pode, meus irmãos. Porque Deus é fiel, meus irmãos. Deus, Ele não desampara um justo não, meus irmãos. Deus, Ele não abandona os seus não, meus irmãos. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente se encontra em situações que a gente pensa que Deus abandonou a gente pensa que Deus esqueceu a gente. Mas Deus não abandonou a mim e a você não, meus irmãos. E muito menos Ele esqueceu a mim e a você. Porque Deus, Ele só chega na hora certa, meus irmãos. Porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. E o que você não pode fazer, só Ele, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenha todos uma ótima tarde e um ótimo domingo.